Os territoriais, veja aí, Joilson de Assis, os territoriais, existe uma característica, é o seguinte: alguém pode fugir de uma maldição de diversas formas, voto, pacto, saindo do lugar, mas às vezes a pessoa tem uma dívida com o territorial, e ao sair do lugar prospera, mas ao voltar é executado. Os territoriais fazem isso. Por isso que tem artista e gente que saiu de um lugar tamanho de um ovo e enriqueceu. Mas ao voltar, sofre acidente, alguma coisa acontece e eles morrem. Chama-se ação dos territoriais, porque alguma dívida ficou, né? E a pessoa voltando ao lugar de origem, ele está à mercê das leis que havia antes. Então, quando você sai de um lugar para outro, pode ser que você consiga fugir e consiga prosperar, se livrando de alguns tipos de maldição. Em alguns casos não, ela vai atrás. Mas ao voltar, você tem que ter muito cuidado. Ao voltar para o lugar territorial, um demônio ou um espírito? É um espírito. E um anjo. Às vezes ele nem é demônio, nem é anjo, ele é daquele lugar, é o territorial. A Bíblia fala sobre que Deus colocou um territorial lá no Jardim do Éden. Tá lembrado? Tá na briba? Tá na briba, tá na briba, tá na briba. Tá na briba, eu quero saber. Quando Deus tirou Adão e Eva do Jardim do Éden, Deus colocou um anjo querubim lá tomando conta. Chama-se territorial. Esse territorial está lá. O Jardim do Éden se encontra hoje no Triângulo das Bermudas. E quem vai lá se ferra, se lasca. Se uma criança for lá, morre. Se um velho for lá, morre. Dificilmente esse territorial vai abrir para alguém. A única coisa que eu já vi foi uma criança boiando em cima de uma boia, né, que veio do Titanic, tal, e tatatei. Às vezes acontece de o anjo territorial ainda poupar, mas eles são muito radicais, tá? Em todo lugar existe um trono. Esse trono, ele é um territorial. Existe um anjo de cada lugar. Existe também um espírito de cada lugar. O espírito do Brasil é fêmea. É um espírita. Ela é a Pindorama, né? É um espírito lindo. Onde é que ela fica, hein, pastor? Bem, eu acho que ela fica na primeira cidade inaugurada ou na primeira cidade forte do Brasil. Eu acho que ela se encontra. Chapada Diamantina. Eita Jesus. Rapaz. Chapada Diamantina, Chapada Diamantina, Chapada Diamantina. É uma mulher territorial do Brasil, é uma mulher muito linda e maravilhosa. Então, existem os territoriais. Esses territoriais tomam conta de lugares e eles são quem lê as leis. E se um guri tem uma lei lá e foge, vai para baixo da égua e depois volta, ele pode ter um encontro com territoriais. Você que viaja, saúde os territoriais e vai em paz, porque se um não gostar de você, você se lasca. Seriam, como os antigos falam, espíritos que são responsáveis por uma área. Eles nem são bons nem são maus, eles cuidam das leis. Como as leis são vivas, os territoriais também são vivos. Entendeste-me? Sim ou não? Por isso que às vezes um artista não é nada, aí vai para um lugar, vira famoso, aí ao voltar morre. Então são os deuses das outras religiões, seriam espíritos territoriais. Mas Jéssica, quem é mais sabida? É Jéssica ou Ana Maria?
Jéssica, você acertou. Os deuses dos índios são os espíritos. Entendeu como é a coisa? Não é que só existe um Deus, mas como um espírito domina um local, o índio achava que era um Deus. E ela se parece muito com Nossa Senhora, tá? É a coisa mais linda que existe. Ela é a coisa mais... Pensa na mulher mais bonita do mundo, ela é 1000 vezes mais. É a grandona. É 2,5 metros. Então é o seguinte, existem os territoriais, tá? Eu fiquei muitas vezes perguntando onde era o territorial do Brasil. Eu pensei que o territorial do Brasil seria na primeira cidade que os portugueses descobriram, que foi na Bahia, da Baixa da Égua. Eu não sei porque o territorial brasileiro está em Pindorama, está na Chapada Diamantina. Eu não sei, tá? Ainda estou pesquisando, mas o territorial do Brasil, posso ser que eu esteja enganado, porque sou homem falível, está na Chapada Diamantina. Quem for espiritual, ao chegar lá, sente a presença dela, tá? É uma mulher. A história da mitologia são verídicas? Algumas mitologias são baseadas nisso, em visões, em sonhos, né? A Chapada Diamantina é um portal enorme. E existe uma caverna lá chamada Caverna da Torrinha. Essa caverna ela é tão energética que você entra dentro, você é relaxado, parece que você descarregou todas as energias lá dentro. E ela é tão energética que ela cria cristal do nada, em cima do nada. Assim, no chão ela cria cristal chamado agulhinha. Caverna como essa só tem na França, tá? É a chamada Caverna da Torrinha. Eu tive lá. Teve? A Chapada Diamantina fica na Bahia. E ela tem muitos minerais. E tem aspecto que ela já foi mar. É porque tem pedras preciosas lá, porque tem demônios. Não, tem anjos também. Então, os territoriais seriam espíritos que comandam uma certa região. Se esse espírito gostar de você, então você está na boa. Se ele não gostar, ele executa você. E se ele nem gostar e nem tiver raiva, então você vai e vem e ele fica só olhando, ele não está nem aí. Tá? Existem demônios territoriais, anjos territoriais e espíritos territoriais. Lembre-se, anjos, demônios e espíritos. Espírito não tem nada a ver com anjo. O espírito seria o local, o espírito do local. Né? Tem mais alguma pergunta sobre territorial? Então é o seguinte, você está morando em São Paulo, nos Estados Unidos, aí você vai voltar para sua terra, aí você tem que ter uma reza, uma oração. Porque se você tiver com alguma dívida com o territorial, ao voltar ele vai lhe cobrar. E ele pode atacar você, né? Sim, lá tem riquezas que o homem não consegue se apoderar. Nossa, apoderar, cadê? Onde é que tá? Chapada é uma cidade daqui da Bahia, muito linda, tem cachoeiras, muito mato. A Chapada Diamantina tem uma riqueza muito grande que os homens não descobriram ainda, graças a Deus. Mas tem a territorial, tá lá. Eu não sei por que a territorial estava lá. Eu pensei que a territorial estaria na Praia do Forte. Eu pensei que estava em Salvador. Eu pensei que o território do Brasil poderia estar em Recife, no Rio de Janeiro, porque foi uma cidade dos portugueses. Mas sendo a territorial do Brasil na Chapada Diamantina, então não tem nada a ver com português. Isso foi antes dos portugueses, muito antes. Tá? Estou no Rio de Janeiro, sou daqui, mas já morei na Bahia. Mas como a pessoa faz para dividir com o território? Mas como a pessoa faz dívida com o territoriais? Os territoriais são espíritos como fosse cartórios. Eles sabem de tudo da tua vida. Eles anotam. Ana Maria é esperta, fulano também é, Micheleto também é, eu estou anotando. Ele tem tudo anotado. Aí, se a pessoa fez alguma dívida e não pagou, ou tem alguma legalidade para o mal, a territorial anota. Tá anotado. Aí a pessoa corre risco ao voltar, ou os filhos da pessoa, né? Onde tem tesouro tem mistérios.
mas eu desconfio. Joilson de Assis acredita que a territorial do Brasil está na Chapada Diamantina. E é a coisa mais linda que existe. Pindorama, a terra de Pindorama. Joilson de Assis apresenta Terra de Pindorama, a terra da rainha astral. Tam, 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 tam. E ela fica olhando para Brasília. Será que tem outro território em Brasília? É. A territorial não está em Brasília, não. A territorial está na cidade mais antiga do local. Agora, o territorial Popó, Tutu, Gueguês, pode ser que esteja na Praia do Forte, Salvador. Aí, mas esse territorial português está submisso à territorial Pindorama. Então, existem territoriais, tá? Veja aí, territoriais, Joilson de Assis. Dá uma olhadinha. Nicolas, opressão maligna, ore. Faça jejum para se libertar. Será que por causa das energias dos minerais? Sim, os espíritos adoram a energia de minerais. Aonde é que Lúcifer passeava? Ele passeava nas pedras preciosas. E a Nova Jerusalém vai ter pedras preciosas. Todo lugar tem um territorial. Será que não há criar um territorial? Todo lugar é um territorial. Existe o territorial paraibano. Eita! Que o territorial paraibano fala assim, Jesus do céu! Tem o territorial pernambucano, tem o territorial rio-grandense, tem o territorial amazonense, mas existe o territorial geral, geral. O território geral do Brasil seria Pindorama. E ela estaria lá, na Chapada Diamantina. Todos os territoriais são submissos a ela, tá? Então, você quando você for viajar de um lugar para outro, peça licença, vá com espírito de paz, tá? Não estou entendendo nada, pastor Natália, é porque você pegou no meio da conversa. Volta o CD, volta a fita. É como na política, pastor. Presidente, prefeito, governador, vereador. É exato, Ana Maria. Ou seja, o governador é submisso ao presidente. Os prefeitos são submissos ao governador. Os vereadores são submissos ao prefeito. E assim por diante. Né? Os territoriais, eles são donos daquele território. E não somente donos, eles também têm as leis que favorecem a ele. Seriam como o espírito do local, entendeu? É por isso que às vezes tem lugares que as pessoas morrem afogado e o corpo desaparece. Aí a gente vai, fala com os índios, aos índios, aí o espírito do rio devolve, aí aparece. Isso aconteceu na África, onde na construção de uma grande hidrelétrica houve uma enchente, onde morreram dezenas de italianos, e o cara que era responsável pela construção ficou agoniado, que dezenas de italianos sumiram do mapa, e eles não tinham os corpos. Aí foram falar com os índios locais, os índios foram falar com o rio, aí os corpos só apareceram, boiaram. Boiaram. Aí o cara, não, boiou porque apodreceu, sei que ela... Boiou, o que foi que fez boiar? Deve ter falado com o territorial, devolve? O territorial devolveu. Isso acontece também na mata, aconteceu agora, faz uns 2 anos, o cara sumiu num monte aí, o cara era espeleólogo, sumiu. Né? E houve várias expedições, 30 expedições, nenhum encontraram. Até que alguém disse, vamos falar com os índios vão falar com os espíritos e o espírito devolve. Então, os índios falaram com os espíritos disseram que o cara desagradou eles, e os espíritos mataram o cara, e disseram, tá lá na beira do caminho, junto a uma pedra. Aí o cara foi lá, estava um cara morto. Aí foram olhar do que o cara morreu, se morreu de uma facada, de um tiro. O cara morreu de frio. Mas como é que ele morreu de frio, se ele tinha todo equipamento de frio? Vai se entender. Né? Então, você
estude, gostou desse assunto? Você estude sobre territoriais, tá? Tem mais alguma pergunta? Pastor, onde é territorial de Natal, Rio Grande do Norte? Eu acho que Natal, né? É na cidade mais velha de Natal. A cidade mais velha do Rio Grande do Norte, o territorial fica lá. Mas, às vezes, tem um territorial indígena que é mais forte do que o dos portugueses. Deixa eu ver mais. Tem mais alguma pergunta? Já respondi sobre o Rio Grande do Norte, né? O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. É verdade, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Isso aí são tronos. A Bíblia não fala tronos, principados e potestades? Está na Bíblia, porque a gente às vezes só crê naquilo que falaram. Nós é um papagaio. A gente, qualquer coisa nova que surge, a gente não fica logo entrando com essa. É claro que o Brasil, não somente o Brasil, mas o mundo é do Senhor Jesus Cristo. Quem é que escapa do poder de Jesus, né? Mas ele mesmo fala que existe tronos, principados, potestades, dominadores, poderes. Poderes, dominadores. Quem domina não é Jesus? Principados. E Jesus não é um príncipe? Olha onde a gente cai. A teologia da gente faz... Fica só como se fosse um zarcão religioso. É de Jesus, não é de ninguém. Existem hierarquias em todos os reinos. E existem espíritos que nem são demônios, nem são anjos. O pastor fala de mistérios das palavras. Vamos falar agora. O do Recife, eu acho que deve estar na cidade mais velha de Recife. Eu acho que onde houve aquela guerra entre os índios Potiguara e os índios Tabajara. É um lugar onde houve uma guerra. Eu acho que é lá, viu? Não se deve mexer com isso, tá, gente? Deixa quieto, nem você nem eu tem força para isso, não. Existem poderes, forças principais. Esses poderes é o seguinte: um espírito, às vezes, ele nem é mau e nem é ruim. E você tem que enfrentar ele porque ele tem uma lei para te lascar. Então, se ele tem uma lei, vamos dizer, exemplo, vamos ver se você compreende. Tá me ouvindo? Tá ouvindo eu? Tá ouvindo? Tá? Vamos lá. O espírito nem é mal nem é bem, ele é um espírito territorial, ele é um poder, um dominador de um local. A Bíblia diz, se você não acreditar, rasga a Bíblia. Dominadores, tronos, o trono é de Jesus, o trono é de Jesus, o trono é de Jesus, claro que é de Jesus, mas a Bíblia fala tronos. Então se diz tronos, o que um trono é? Aí eu vou sentar para gente cagar. Não, o trono é um domínio. Tá entendendo? Então vamos lá. Tronos, aí tem um trono de um espírito. Aí esse espírito tem uma praga de uma mãe. A mãe jogou uma praga há muito tempo atrás. Fulano vai se fufu e se lascar e se fufu. Aí fulano, quando era nova, foi pro Rio de Janeiro. Aí casou, teve filhos, entendeu? Teve marido gostoso, marido bonito. Aí chegou agora a hora dela voltar com filhos e netos e marido para a terra onde era sua mãe. Então essa praga está escrita lá, o territorial assinou lá, ó. Era o que os antigos dizem: menino, bate na boca que se passar um anjo e anotar, tu tá lascado. Tá ouvindo isso? Já ouviu isso? Minha voz dizia isso direto. Quando a pessoa dizia uma palavra negativa, ela bate na boca 3 vezes, porque se passar um anjo e anotar, você se ferra. Aí fazia armaria. Aí esse territorial, ele anota. A mãe disse que ela ia se fufu, se ir lá, tá. Mas eu não posso pegar ela, que ela tá no Rio de Janeiro. Aí ela casou, teve filhos, tal, e inventa de voltar para o lugar onde ela estava. Esse territorial nem é mau, nem é bom. Mas quando o territorial vê ela, aí tem um alerta no celular do territorial, aí, fulana tá aí, fulana tá aí, seria um oficial de justiça. Ana Maria, você é o máximo! Uhul! Essa mulher parece que é da Bahia. Oxi, o oficial de justiça é ruim ou é bom? Ninguém gosta de oficial de justiça. Mas ele não é ruim nem é bom, ele é um oficial de justiça. Né? Ou seja, ele vem trazer aquelas, tá entendendo? Que ninguém quer receber. Então tá lá o territorial. Aí o celular do territorial. O que foi?
Fulaninha, que a mãe amaldiçoou, está de volta com marido e filhos. E a mãe dela disse que ela não era para ter filhos nem marido. Tem que levar a sentença. Aí o perigo dela sofrer um acidente, ou de morrer, ou do marido dela arrumar outra é muito grande. Porque o territorial vai agir. Aí o que se deve fazer? Quebrar essa maldição. Porque no momento que quebrar a maldição, o territorial não pode fazer nada. Eu sou baiana, pastor, de Vitória da Conquista. Só podia ser. Ô, muleta no jeito da molesta. É, rapaz. É um oficial de justiça. Ele nem é mau, nem é ruim. Mas ele vai aplicar a lei. O anjo que está guardando a árvore da vida lá, no Triângulo das Bermudas, é mau ou é bom? Ele nem é mau, nem é bom. Ele é um territorial. Se uma pessoa bem boazinha for lá, ele mata. Se uma pessoa ruim for lá, ele mata. Ele é um territorial. Isso aí é uma doutrina que às vezes está na cara da gente, mas a gente não estuda. Mas por isso que é bom a gente conversar, porque a gente vai entendendo os mistérios. Vamos ver se alguém entendeu? Hã? Quem entendeu aí? Diga o que você entendeu. Então, os territoriais teriam anjos territoriais, demônios territoriais, existiam espíritos territoriais. São como oficial de justiça que anotam tudo. É o que a mãe falava. Menino, não fala besteira, se o anjo anotar, tu se ferra. Então ele vai anotando. Aí ele vai lá trabalhar em cima da legalidade. Aí a pessoa sai, foge da legalidade e vai para baixo da égua. Aí de repente inventa de voltar. Aí o territorial aplica a sentença. Infelizmente. Né? São guardiões dos lugares. Marisa Teixeira. É isso aí, Marisa. São guardiões do lugar. Porque os territoriais espíritos, eles aplicam sentença até em anjos e até em demônios. Entendeu como é a coisa? E como é que eu peço licença, pastor? Você tem que ver se tem alguma bronca, né? Você tem que ver se tem alguma bronca. Se tiver alguma bronca, você tem que resolver essa bronca. E você pode pedir licença de várias formas, orando, abençoando o lugar, abençoando a viagem, abençoando o anjo do lugar, né? E tem outras coisas que eu posso dizer para você pessoalmente. Deixa eu ver mais. É por isso que Roberto Carlos fala que na estrada de Santos ele não vai me mais passar. Eu não sei qual o moído entre a estrada de Santos e Roberto, eu não sei. Será, pastor, que foi oficializado algum pacto na Chapada Diamantina, através dos pactos do trono, se estabeleceu lá? Jéssica, pode ser. Um pacto feito entre índios e brancos. Eu sei que a Chapada Diamantina tem mistérios. Eu vou dizer, eu trabalho com isso há 30 anos, eu nunca senti tanta força que eu senti na Chapada Diamantina, puxando para o lado de Brasília e também em Tocantins. Tocantins, ele vai explodir de grande. Talvez um dia alguém se lembre disso que eu estou falando. Tocantins tem um anjo muito forte. É porque está quieto. Está quieto. Mas na hora que ele se legalizar, aquilo vai virar uma maravilha. Tá? Então, como poderia quebrar a legalidade daquele território? Não é quebrar a legalidade. Aquela legalidade do mal, né? O voto é a melhor coisa que tem. Lembra que Jacó disse, se tu fores comigo e me protegeres do mal, certamente te darei o dízimo. Você vai viajar, dê uma esmola, dê um dízimo. Mande uma oferta para o sacerdote e diga, essa é para a minha viagem. O Vale do Amanhecer eu não conheço, eu sei que é um lugar muito espiritualista lá em Brasília. E fica exatamente naquela região, Brasília, Tocantins, porque Tocantins pertencia àquela região, né? Não, cada cruzilhada não. Tem espírito em todo canto, né? Então, tem lugares que são muito energizados, tá? Indo lá e bebendo a água do lugar, você sente o lugar, né? Eu também sou da Bahia, aqui tem muitos mistérios, eles são designados para cumprir leis espirituais aqui na Terra. Exato, Ana Maria. Então, o territorial, o espírito territorial, ele nem é mau e nem é bom. Entendeu como é a coisa? Eu tenho uma certa dúvida, preste atenção nos mistérios que eu estou falando. São mistérios profundos, tá? E estão tudo na Bíblia. Se você me perguntar, me prova na Bíblia, eu provo. Tá? Eu tenho uma desconfiança, que a morte é um territorial da terra. E por isso que ela mata os homens.
que é um espírito. A morte é um espírito, não é um anjo, não. Entendeu? Então, poderia existir dois territoriais, um bom, outro mal. Melquisedeque não é territorial, Melquisedeque é também territorial, porque ele é um sacerdote da terra. Né? Então, ele também seria um territorial, né? Melquisedeque. Que Abraão fez acordo, né? O ceifador ou a ceifadora, né? Então, a morte poderia ser uma territorial do mundo. Quando Adão pecou, a morte anotou. Morrer, se lascar uma só vez. Fufu. Então, ela se tornou tão forte. Você já parou para notar que a morte não é um anjo? Ela é um territorial. Entendeu como é a coisa? Então, quem tem o privilégio de ver esses territoriais, vai ver que eles são muito fortes. E pelos índios eram conhecidos como deuses. Pelos alemães, os alemães, os alemães eram muito sabidos. Eu pensei que os alemães eram secos. O quê? Os alemães sabiam de muita coisa. E aquele aquele não sei o que lá, seriam territoriais. Entendeu como é a coisa? A Lapa, o territorial do estado do Rio de Janeiro. A questão o territorial geralmente fica no lugar mais antigo do mundo, onde foi feito algum acordo. Né? Eu não sei a história da Chapada Diamantina. Eu sei que tem territorial lá e não é pequeno não, tá? É Pindorama que está lá. Tá? Eu acho que é Pindorama, então é uma opinião própria. A maioria chega no interior, nos feriados e morre afogados. Gostei, Silvia. Silvia Regina Sales. Olha, quando você for para uma praia, salde os territoriais. Cuidado com o territorial. Porque se ele não gosta de você, ou você for parente de algum cara que tem alguma dívida a ele cobra com você. Eles não cobram somente ele não cobra apenas com os pais, ele cobra nos filhos e nos netos. Estendeu ou não? Tá na briba, tá na briba, tá na briba. Tá na briba? Eu acredito que estiver na briba. Jesus não disse, Deus não falou, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira geração? Então, se seu pai foi muito ruim num lugar, ao voltar por lá, tenha cuidado. Porque vai existir territoriais que vai tentar pegar você, vai existir a família do outro que ele prejudicou também. Entendeu como é a coisa? Deus abençoe meu pastor sábio, Tina Cardoso. Oi, Tina! Que bênção, Tina. É lá da Inglaterra. Tina, um cheiro pra tu, viu? A tua na hierarquia, então. É a tua, isso não tem nada a ver com a igreja. Vai entrar na água, faz pelo menos o sinal da cruz. Exato, Maria Micheleto. Vai entrar na água, faz o sinal da cruz. Ora um Pai Nosso, porque os crentes são tão espiritual. Os crentes nem oram nem para comer mais hoje, é tudo, eu sou de Jesus, sou de Jesus. Sim, você é de Jesus, é de Ave Maria, tudo bem, mas não dá para você fazer uma oração não, hein? Vai para uma praia, ora, ao acordar, ora, abençoa o anjo do lugar, abençoa. O territorial é uma pessoa? Não, eu acabei de dizer, existem 3 tipos de territoriais, anjo, demônios e espírito. Espírito e anjo é coisa diferente. Oi, pastor, como é bom te assistir. Gilneide, obrigado, Gilneide. Aqui na Bahia é muito mais forte, Salvador. Eita, lugar carregado. Salvador tem um carregozinho, tem. Pastor territorial. Agora, o territorial do Brasil não está em Salvador. Não está. Eu já tive várias vezes. Salvador é um lugar lindo. O Salvador continua lindo, mas não está lá. Não está. O territorial brasileiro se encontra em Pindorama, na Chapada Diamantina. Os espiritualistas vão descobrir isso. Pastor, pode namorar com um rapaz da Umbanda? Pastor, tem muita gente que a boca está esperando a amor chegar. Pastor, o territorial é uma pessoa? Acabei de responder. Obrigado, meu pastor, obrigado. Tem mais alguma pergunta sobre o territorial? Bem, a Bíblia fala, olha bem, preste atenção, que existem tronos, principados, potestade, bareipape, de papa,
Não está claro na Bíblia? A Bíblia é misteriosa, gente. Está entendendo? Jesus respeitou o territorial. O pastor territorial é uma pessoa, eu já respondi. Pode ter amizade não crente, Lagoa dos Abaeté, Lago Pesado. Tem lugar que é pesado, tem lugar que é cheio de maravilha. Eu não sei o que houve lá na Chapada Diamantina. Eu sei que tem um moído lá muito grande. Tem muita água embaixo. Muita água embaixo. Não é pouca não, tá? Ali na Chapada Diamantina tem mais água. Ali tem um oceano ali embaixo. Eu não estudei ainda não. Estou dizendo para você do que eu acho, tá? E tem muitos minerais, mas muito mesmo. Eu estou com o mineral da Chapada. Cadê a... senhor! Cadê o mineral da Chapada? Cadê o mineral da Chapada? Ágata. Eu trouxe ágata. Eu levei para Tocantins ágata. Minas Gerais é uma cidade mística. Existem lugares místicos. Ágata. Eu tenho ágata. Cadê a minha pedra de ágata? Cadê minha pedra de ágata? Ela abre o terceiro olho, a ágata. Use, por favor. Vem cá, por favor. A minha pedra de ágata. Dê uma olhadinha, por favor. Que eu trouxe lá da Chapada. Se não tiver aquela que estava aqui, pega outra. Tá? Por favor. Chapada Diamantina. Então, Joilson de Assis afirma que a territorial do Brasil se encontra na Chapada Diamantina. É uma mulher, né, ela está lá, tá? E lá tem minerais e muita água embaixo, muita mesmo. Eu não sei se é um meteoro que caiu, alguma coisa. Qual é a que eu uso? Essa daqui era? Essa daqui mesmo? Sim, senhor. Pronto. Aqui, ó. Aqui você sabia que ágata era a pedra do copo de Jesus. Do copo do sangue de Jesus. O copo que ele botou o vinho e disse que era o sangue dele. Era feito de ágata. Tá ouvindo ou não tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo ou não tá ouvindo? Então, veja aí, Joilson de Assis, pedras, minerais e cristais. Joilson de Assis, pedra, minerais e cristais, tá? E eu vou lhe falar sobre os minerais que você pode ter pronto. Você abre o seu terceiro olho e limpa usando a ágata. A ágata é sempre fria, pode estar no sol. O copo, o cálice de Jesus era ágata, tá? Ok? Estou voando, pastor. É porque você chegou agora, pegou o assunto pela metade. Eu trabalho com ágata. Trabalha com ágata, mulher? Aí aqui, ó, você coloca tem, ó, esses aqui são ágatas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tudo da Chapada, tá? Ó. Ó. Menegilda! Tá, agora! Cadê as ágatas? Será que ainda tá aí? Eu quero ver, eu vou aí. Ó. Vou falar mais sobre minerais e pedras. Porque Jesus... essa aqui é bem azulzinha, ó. E tem energia, ó. Porque Jesus mandou tirar 12 pedras do fundo do rio. Pra que pedras? Não precisa não. Será que isso é coisa do cão? Ou não é? Pra que o sacerdote usar 12 pedras no peito e fazer uma coisa chamada tumiurim, tumiurim? Por que pastor usar pedra no peito? E por que usar o tumiurim, tumiurim, tumiurim? Seria fanatismo, seria amuleto, seria macumba de Israel? Ou uma ciência que nós não conhece? Ciência que a gente não conhece. Legal, né? É uma viagem na maionese. Urim e tumim, urim, tumim, urim, tumim, dá um forrozinho muito legalzinho, tumim, urim, dá um forrozinho muito legalzinho. Eu sou da Chapada Diamantina, é muito linda. Tu é mulher, Andréa Silva. Tumim, urim,
Tumim-urim, dá um forrozinho, tumim-urim, Deus falava no tumim, Deus falava no urim, Deus falava no tumim, Deus falava no urim. Pra que Deus falar no urim e no tumim? Deus não tem boca para falar, não? Ciência que nós não conhecemos. E achamos que sabemos de tudo. Porque os espíritos bons andavam sobre pedras preciosas, depois que pecaram, andaram em pedras incandescentes. Tô ovando. Gostei, Fátima. Fátima Levi, tô ovando. Você tá ovando, tá? Hein, mulher de Deus? Eu tô ovando, pastor. Eita. Territoriais. Cadê Chiquinha? Eu tô aqui, bichinha. A territorial é muito bonito. Ô, mulher linda, meu Deus. É a Pindorama, 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 Pindorama. Pindorama, Pindorama. Guardião, não é só em Israel que existe guardiões. Em todo o planeta existe Turmalina Negra. E é... Deus vos abençoe. Olha meu zap, pastor. Amém. Então, bom usar alguma coisa de ouro ou de prata? É ótimo. Veja aí, minerais Joilson de Assis. E tem minerais que livra de mal zoiado. Que é o bronze. Deixa eu ver aqui. Pastor, fiz tudo pro meu filho. Ele tem 29 anos, sou portuguesa. Ele tá em Inglaterra, não quer falar com os pais. Até já pedi perdão, tô triste. Deve ser alguma coisa que tá interferindo, né? Alguma namorada, alguma coisa, alguma macumba, alguma mulher tá fazendo a cabeça dele, alguma coisa, né? Então vamos ver isso aí, bora? E orar para que o seu filho volte a conversar com você. Você fez tudo por ele, olha só como tem gente ingrata, né? É a primeira vez que assisto ao vivo, pastor. E moleque, que coisa boa. Junice, eu uso ouro. O ouro é para brilhar. Para se defender não é ouro, não. Eu sou... Por isso que nas coroas existia pedras preciosas. Por isso que existia... sonhei com 2 mulheres peladas. Eram bonitas? Eita! O sonho em conhecer a Chapada. Quem for pra Chapada não vai perder, tá? Não tô fazendo propaganda da Chapada não, até porque eu não... Mas a Chapada é linda, tá? E você vai ver quem tá lá. Porque lá tem... coisas lindas, né? Pastor Ágata, a Chapada é na Bahia. Na Bahia. Te mandei mais uma cartinha, pastor, com uma oferta para fazer a festa dos anjos. Carla Henrique, sim senhora. Mandou quando? Assim que eu pegar eu faço, em nome de Jesus. Deus te abençoe pela sua oferta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sonho em conhecer a Chapada. Gostaria de saber o seu zap. A Chapada é um lugar místico. É uma Chapada... E mulher se dá muito bem com a Chapada, né? É feminina, tá? Porque existem montanhas masculinas e montanhas femininas. Passou a cidade, Chapada na TV, é muito lindo. Pessoas que fazem espeleologia, fica subindo em paredões, você pode ser um bom profissional, tá? Mas lembre-se de rezar um Pai Nosso, chamado desagravo. Tira o desagravo. Ou seja, você pode estar entrando num território e o territorial não quer você lá. Você está entendendo? Existem os maiores perigos de pessoas que fazem trilhas e matos, pessoas que abrem trilha, que fazem estradas e fazem novos caminhos. Territoriais têm um moído danado com isso, tá? Deve ter diamante, disso deve originar o nome da cidade. Tem diamantes, tem. E água limpa, cristalina. Cuidado com as praias e cachoeiras e lagos. Sim, tenham cuidado. E esses territoriais podem atacar pessoalmente, pode puxar, pode usar animais como cobra, pedras que caem na cabeça da pessoa, entendeu? E eles jogam pedras para cima. Agora eles só fazem isso se eles forem agravados. Ou seja, você tem uma mata, aí você vai abrir uma estrada na mata. Aí quem abre a estrada na mata tem que pedir a permissão, porque o territorial pode ser que não queira essa estrada, entendeu? Então ele vai atacar quem for fazer a estrada. Tanto o motorista da carreta, do trator, quanto o líder político que mandou fazer.
Tem territoriais que são agressivíssimos. Eu poderia citar aqui uns 3 ou 4 lugares, né, que governadores tentaram mexer. Todo governador que mexeu foi caçado. Um que mais mexeu levou um tiro, 2 tiros na boca. É um lugar assombrado. Lá tem um territorial muito forte e muito brabo. Então não se deve mexer com isso. Ao ir para esse lugar, vá com o coração puro e peça licença. Tá? Parece uma coisa mística, mas não é. Né? Eu estive olhando a história deste lugar e de 3 governadores. Todos os 3 que mexeram se lascou. Todo foi mexer e se ferrar. Ele ataca. Por que ele ataca? Porque ele não está se agradando. Né? Não, mas eu vou fazer uma obra, mas não quer saber. É dele ali, ele ataca. É trono. Trono, trono. A Bíblia fala de trono. Entendeu como é a coisa? Então, quando a gente vai para um lugar, a gente não só encontra índio, não. A gente encontra territoriais. E o territorial pode ficar só observando você. Lá vai Chiquinho montado no jumento. Bora, Roxinho! Ai! Tudo bem. Mas Chiquinho resolve destruir uma árvore. Chiquinho começa a fazer um negócio. Aí o territorial começa a achar ruim. Se Chiquinho tiver alguma dívida, ou o pai ou o avô de Chiquinho tiver alguma dívida naquele lugar, o territorial cobra. Entendeu ou não? Então, a médica estava na cachoeira e a cobra caiu em cima dela e picou várias vezes. Estranho, muito estranho. Eu vi a história dessa médica, né? Graças a Deus ela escapou. Graças a Deus, picou mesmo na garganta dela. Os satanistas fazem sacrifício num lugar assim porque eles querem gerar legalidade. O anjo, o espírito não quer saber de religião, ele quer saber de legalidade. Como se muda mexer nesse lugar, interferir na energia do local? É muito perigoso, muito perigoso. Tem que ter uma pessoa muito sábia para orientar. Por isso que a maioria dos prefeitos que fazem cemitério morrem e são enterrados nele. Não parece uma contradição, né? Por isso que o prefeito odeia fazer cemitério. Agora os cemitérios são particulares, porque prefeito nenhum quer fazer. Porque a maioria dos prefeitos que fazem, alguém da família dele morre ou ele morre. Entendeu como é a coisa? Ele é imparcial. Está lá para agir. Laura Mineguecho. Ele é imparcial. Ele nem é Deus nem é demônio. Ele está ali para cumprir o que ele está para fazer. É como se fosse um robô. Por que Lúcifer não mata as pessoas? Quem mata as pessoas é a morte. E a morte gosta de se apresentar como sacerdote, porque ela é um territorial. Entendeu? Agora o territorial, ele tem muitas maneiras de saudar você, né? Eu não vi o territorial lá do Tocantins. Não tive esse privilégio, que isso é um privilégio muito grande, né? Mas fui saudado por ele. Aí como é que ele sauda você? Através do povo, através de algumas pessoas que se apaixonam por você, através de um animal que vem atrás de você. Aí ele dá para você uma tartaruga, ele dá um passarinho, eles saudam você, quando você sauda eles, tá? Agora, um lugar que tem um rio daquele tamanho, você tem que saudar, né? Pastor, que morros, favelas tentam malandragem, são demônios territoriais. Olha, você sabe a origem das favelas? Você dá uma olhada aí sobre a origem das favelas, você vai encontrar um cara que é bom nas ideias. Esse cara é muito inteligente, né? E ele fala sobre a origem das favelas. A origem das favelas se deu com a morte de Conselheiro. E Conselheiro era aqui do sertão. E Conselheiro, ele tinha vários territoriais a favor dele. Então pegaram, mataram o Conselheiro e levaram as mulheres para o Rio de Janeiro. Não, foi Brasília, foi a primeira favela do Brasil. Dá uma olhadinha aí, que ele vai falar, tá? O nome favela é uma planta que existe no Nordeste. Favela. Hoje mudou para comunidade. As favelas no Brasil nasceram com os caras que mataram o Conselheiro, que pegaram as mulheres do Conselheiro. E saíram daqui para o Rio de Janeiro, pegando elas no meio do caminho. Quando elas chegaram no Rio de Janeiro, já estavam tudo buchudas. Entendeu? Estupraram, pegaram, no meio do caminho foi suruba. Chegando lá, o exército brasileiro disse: vocês mataram o Conselheiro?
É o Morro da Providência, no Rio de Janeiro, exato. Morro da Providência. Obrigado, viu, Beatriz? Aí o exército disse, fica aí que nós vai dar uma casa para você. Então eles ficaram. 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 Estão até hoje esperando essa casa e nunca saiu. Entendeu? Aqueles caras, aquelas mulheres que seguiam o conselheiro, ali era um grupo religioso, né? A palavra favela lembra farofa e vela, não. Favela é uma planta espinhosa. Favela é uma planta espinhosa. E é muito junta uma da outra, difícil de entrar. Entendeu? Então, a favela da Providência, hoje Comunidade da Providência, foi a primeira favela. E foi criada pelo Exército, que prometeu aos caras de dar casa para os caras. E nunca deram. E os caras trouxeram as mulheres, não sei quantas, 2 ou 3 mil pessoas, daqui do sertão para o estado do Rio de Janeiro. Daqui do sertão para o estado do Rio de Janeiro, eles passaram uns 3 meses para chegar lá, andando a pé. E no meio do caminho só suruba. As meninas chegaram tudo buchudas, menina de 10 anos, de 12, né? Então nasceu a favela da Providência. Nasceram os caras brabos, tá? Lá eles não têm medo, não. Porque os caras do conselheiro não tinham medo de soldado, não. Né? Então, talvez a origem das favelas do Brasil esteja aí. Levaram um territorial. O territorial foi destruído aqui e foi levado cativo para lá. Entendeu? Seria por causa das casas, umas coladas nas outras, por isso o nome favela. A favela era uma planta, uma colada na outra, e tinha espinhos, né? Deixa eu colocar aqui, planta favela, para você ver. Ó. Planta favela. Vamos botar aqui no Google. Bora. Então, territoriais, eu tenho um estudo completo sobre territoriais. Respeitem os territoriais. Está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia. Tronos, principados, potestade, poderes, domínios. Olha, às vezes a gente estuda a Bíblia, e quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Aí vem um anjo e dá uma dica para nós, olha que dica maravilhosa. Aí a gente pensa assim, Jesus tudo domina e tal, mas muitos pastores, muitos crentes entram pelo canto, tá? Entra. Então você vai passar uns dias na praia, olha o territorial, tá? Dá para saudar? É um espírito, tá? Deixa eu ver aqui, planta chamada favela. É de origem nordestina, da Baixa da Égua. Aqui, ó. Ela tem espinhos, é um tipo assim de urtiga. Isso dói que só e pro cara passar dentro, meu amigo, ela tem um leite, esse leite só passa com mijo. Né? Quando você espinha, aí fica coçando e nasce os caroços desse tamanho, ó. Aí você mija e passa em cima. Pode mijar na mão assim, passar em cima. Aí diminui mais um pouquinho. Uma pisa dada com favela é terrível, tá? A primeira favela do Brasil foi o Morro da Providência, aqui, ó. Essas favelas foram feitas com os netos e filhos de conselheiro. O conselheiro devia ter uns 30 filhos, tá? Esses cabras eram religiosos. Conselheiro era religioso. E conselheiro era um cabra bom, tá? Entre conselheiro e Lampião era um bandido safado. Conselheiro não. Conselheiro era um homem íntegro. Só que conselheiro, ele era monarquia. Conselheiro era monarca. Ele acreditava na família real de Dom Pedro II. E os cabas do exército queriam eliminar os monarcas, entendeu? É uma planta que tem florzinha vermelha, assim, mas o segredo não é essa florzinha. O segredo, viu, Ana Maria? É os espinhos. Isso dói que só pílula. Dói demais isso, né? E é muito agressiva, muito agressiva. Então, essa primeira favela foi formada com os antepassados de Conselheiro. Antônio Conselheiro era um herói. Para mim, era um herói. Para mim, Conselheiro é um herói e Lampião um bandido, né? Mas só que Conselheiro converteu muitos do bando de Lampião. Então, a maioria dos seguidores de Conselheiro eram cangaceiros convertidos. Ou seja, se o cara puxasse uma faca para um cara desse, matasse ele. Que se não matasse, ele pegava o cara com faca e tudo e matava, né? A favela foi o castigo dado pelo territorial de Conselheiro. Rosineide, é isso que eu acho, tá?
Hum? O leite que tem na favela causa irritação na pele, causa que incha. A solução é mijo, mimijojó, e tem que ser quente. Foi mordido pela favela, mija e passa no lugar. E bebe um pouquinho também, porque aquilo vai inchar, né? Por isso que o Rio de Janeiro tem uma energia muito forte. Olha, os caras de Conselheiro eram caras assim, eles eram pacíficos, tá? Mas eles eram muito cheios de moral. E se alguém puxasse uma arma para eles, matasse eles, porque se não matar, eles pulavam em cima e matavam o cara com arma e tudo. Eles eram homens de guerra, mas eram homens de fé. Eles seguiam muito a Igreja Católica, mas a Igreja Católica trairou eles. Um padre com nome de mulher, que eu não me lembro o nome desse padre, foi um filho da mãe. Foi um padre que fez a intriga de Conselheiro com o Marechal Deodoro, da não sei o que, né? E esse padre fez a cabeça dos militares, os militares mandaram matar Conselheiro. E a guerra comeu no centro, mas a guerra comeu no centro. Tá entendendo? Foi guerra com força. Talvez uma das maiores guerras do Brasil, né? Ninguém sabe que não existia zap, não existia televisão, não existia tal, só existia aquilo que o exército dizia, né? Foi uma guerra muito forte, né? O que se sabe é que o Territorial foi vencido, o Conselheiro morreu de dor de barriga, foi uma chacina, e um estuprado, foi em Suruba, né? E olha, energia no ar, né? Então os caras disseram, não, vamos levar essas mulheres, era Canudos, veja aí, guerra de Canudos. Povo violento, Deus me livre, tanto violento que vai matar, o cara tá lá na cidade dele, o outro vai matar, o cara vai dizer, deixar matar, o cara vai derrubar uma abelha, o favo da abelha, a abelha ataca, ela é violenta, ela está se defendendo. Mas a questão de Canudos foi Marechal Deodoro da Fonseca. A questão de Canudos é que o Conselheiro, ele era monarquia, ele acreditava que a monarquia, que os verdadeiros príncipes do Brasil era Dom Pedro II e a família. E Teodoro da Fonseca queria exterminar esse tipo de gente, para que ficasse o militarismo dele, entendeu? E eles mandaram várias levas de soldados e foram todos exterminados. Então ele mandou um exército enorme de bandidos terríveis, porque não era todo mundo que enfrentava esses caras de Conselheiro, não, né? Então o Territorial tomou o lugar do outro, sim, e levou cativo. Quando levou mulheres cativas, levou o Territorial também, entendeu? Abelhas, tudo bem, esses homens só querem dinheiro e riqueza, poder, né? Eles queriam eliminar a questão do poder. Lampião também era monarquista, Lampião era monarquista e Conselheiro também era monarquista. Eu gosto de história demais, estuda história, menino. Eu dou a dica para vocês do site Bonas Ideias. De história, para mim, o site melhor que tem é Bonas Ideias, né? Então o Territorial tomou o lugar exato. Então pegaram essas mulheres e foram fazendo sexo da Bahia, de Canudos, até o Rio de Janeiro. Então me seque sul, era. Então muitas meninas de 10, de 12, quando chegaram no Rio de Janeiro, no Morro da Providência, estavam tudo buchudinhas, as bichinhas, tudo buchudinha. Os lobisomens pegaram ela no meio do caminho. Os soldados, né, para tirar a tensão da guerra. Ai, que tensão. Entendeu como é a coisa? Sabia dessa história não, é? Pois fique sabendo. Mas só que essas meninas é umas mulher que é mais braba do que homem. Entendeu? E também foi guri novo, rapazinho assim de 8, de 7 anos, foi tudinho também pra lá. E esses guri, ele não tem medo de arma, não. É uma raça que não tem medo de arma, tá? Por isso que às vezes a polícia no Rio de Janeiro sofre tanto. Porque a gente pensa assim, a polícia, o cara que for puxar o conselheiro, ele vai ser religioso, ele vai ser piedoso. O conselheiro era piedoso, era bom, o conselheiro era muito bom, tá? Mas ele não tem medo de outro homem, não. Tem nada. Eu sou bicho homem, velho! Eu sou bicho homem! Eu sou bicho macho! Aí ele não tem medo, não, né? Que tristeza dessas meninas foram surubadas, né?
A história não conta porque fica feio. Pastor, porque a guerra do Rio de Janeiro entre favelas são tão intensas? Seria por causa desse domínio? Possivelmente esse territorial, com o tempo, eles vão crescendo, né? O DNA extinto é de guerra, é de guerra mesmo. Porque esses homens nasceram na guerra, no cangaço. Eles já cresceram levando tiro e dando tiro. Então para eles não é estranho não, isso não, tá? Se eles forem policial, então serão bons policiais, daqueles que o cara pode puxar uma ponto .50 que ele não tem medo não. Ele sai do meio e quando o cara tira ele volta. Entendeu? O senhor nunca me responde. Qual é a sua pergunta? Já está no sangue. Muito triste. E também é o seguinte, muitas mulheres também não resistiram, tá? Elas foram tão estupradas que ficaram entre a Bahia e o Rio de Janeiro, morreram um bocado, né? Também era muito soldado, era muitos. Então, eu ainda penso, mas eu acho que deve ser um lugar que está meio pesado. Canudos, né? Na Bahia, deve ainda ter alguma energia, né, daquela época, né? Entendeu? Mas esses lugares, eles devem ter respostas, né? Para muita coisa. Também tenho vontade de conhecer a Providência, né? Eu acho que deve estar muito diferente hoje, muito grande, muito, né, para frente. Mas Deus transforma a maldição em bênção. Os territoriais, eles nem são maus, nem são bons. Eles são o que eles são. É como se os espíritos fossem os oficiais de justiça da terra. Entendeu como é a coisa? Então, a questão, toda a guerra a estupro. Pode ser há 100 anos atrás e pode ser agora. É uma lei. Né? Mataram crianças, mataram mulheres. Né? E tinha mulher que era danada, tá? Tem mulher que dormia com o cara, mas me enfiava a faca no cara e o cara enfiava nela. Porque muitas dessas mulheres, se você olhar fotos de Canudos, elas estão em pânico. E são mulheres bonitas, viu? São as coisas lindas. Elas tudo com aqueles lenços como se fossem umas freiras. Se você botar fotos antigas de Canudos, você vai ver o olho delas, elas estão em pânico. Porque os maridos delas morreram, os filhos delas morreram. Né? Pode vir, pastor, conhecer o Morro da Providência, o próximo à minha casa. Né? Agora, deixando bem claro, Conselheiro, para mim, é um herói, que livrou pessoas da fome, tá? Para mim, Lampião é um bandido, terrível, mas Conselheiro não. E eu respeito a religião dele, porque Conselheiro era um tipo de católico evangélico, era um católico crente. Ele rezava a missa, ele lia a Bíblia, ele não obedecia ao Papa e obedecia ao mesmo tempo. O padre que chegasse lá era bem recebido, bem alimentado. Entendeu como é a coisa? As mulheres eram respeitadas, as mulheres tinham maridos, as mulheres em Canudos eram respeitadas, né? Mas só que ele criou uma ficção de criar uma cidade independente do Estados Unidos do Brasil. Aí Fonsequinha disse, vai te lascar, velho, vou te matar, e matou, né? Mas não conseguiu matar, ele morreu de caganeira. Dor de barriga. Um olhar aterrorizante. Tá vendo, Dina? Dina, você bota aí, ó. Bota aqui, ó. Foto das mulheres de Canudo. Ó. Você vai botando fotos, tá? Fotos antigas das mulheres de Canudos, né? Como toda baiana, né? As baianas são muito bonitas, né? E tem Borogodó, viu? As casas de Canudos eram casas de taipas, né? Essas fotos foram tiradas pelos oficiais. Vieram muita gente do Rio Grande do Sul, vieram gente de todo o país para destruir Canudo, né? Então houve uma mistura danada. Conselheiro é um velho de barba branca, você vê ele aqui, né? E as mulheres, tem uma foto que me marcou muito. Essa foto aqui, ó, que é original. Essa foto aqui, né? Deixa eu ampliar ela, cadê? Que pena que eu não posso mostrar para vocês, né? Elas estão em pânico, coitadas, são centenas delas, tá vendo?
Não é uma nem duas não, aqui deve ter umas 200 mulheres, mais ou menos. Fora crianças, você vê crianças, tem criança de peito, tem criança de 3, 5 anos, né? Essas mulheres foram trazidas para o Rio de Janeiro, como prisioneiras, né? Os homens adultos também, os velhos também foram, mas os velhos não conseguiram, e quando os velhos morriam no meio do caminho, o cara dava um tiro nele, né? E deixava ele lá estirado, enforcavam, foi uma bagunça, tá? Então o exército precisava de mulher, porque os cabos estavam estressados. Então tem muita mulher aí, vamos embora. Uhul! E aí trouxeram eles para o Rio de Janeiro, né? Trouxeram para o Rio de Janeiro, com a promessa, né, de receberem casas do governo que nunca receberam. Talvez um dia um presidente espiritualista perceba essa cagada e dê o que não deu. Ou seja, chame alguns parentes de conselheiro e dê casa, aí pode quebrar a maldição. Entendeu? Sim ou não? Tô dando a dica, não tô? Quem pega, quem pegar. Né? Um guerreiro morre, de caganeira, parece piada. Que é o seguinte, o conselheiro era um guerreiro, mas ele não era violento, ele não matava, ele não roubava, eles trabalhavam. Né? Quem era guerreiro e violento era Lampião, era um bandido. Mas conselheiro não, ele era um religioso. Mas como um homem daquela época era religioso, mas carregava uma faca na virilha e um revólver na bunda, era comum, eles eram brabos mesmo. Se um cara dissesse, eu vou matar tu, cabra, aí ele dizia, pô, tu mata, agora mata bem matado, nós dois vai pro inferno junto. Aí se emendava, eles tinham um pacto de honra muito grande, né? Como Davi fez um filho, como Davi fez com o filho de Saul, exato, foi a mesma coisa, ele morreu de disenteria, disenteria e caganeira é a mesma coisa, né? É uma cólera, né? Água suja, ou medo, ou algum tipo de bactéria, né? Mas o corpo dele foi exposto, fizeram festa com o corpo dele, desenterraram, que enterraram lá o corpo dele, aí quando mataram todo mundo, desenterraram, onde é que está o corpo dele? Está ali, tira, aí fizeram festa, foi uma bagunça danada, né? Isso é da história, né? Isso acontece em todos os países, tá? Agora olha para o olhar dessas mulheres que você vai ver uma coisa chamada pânico, né? Era uma população de mulheres, dá para notar que elas não são tão baixas, não são tão altas, né? Eu gosto de olhar essas fotos antigas, eu fico só olhando, né? E eles, para chegar no Rio de Janeiro, eles passaram meses, que na época não tinha estrada, não tinha carro, era de cavalo, era andando, eles saíram andando da Bahia para o Rio de Janeiro, chegaram assado usando proglóis lá. Aí a turma disse, graças a Deus que nós temos umas mulherzinhas aqui, né, pra nós brincar. Aí foram descendo brincando, né, com elas. Respeito os territoriais. Se você quiser saber mais sobre territoriais, coloca territoriais Joilson de Assis. Tá bom? Pastor, fala com o presidente, vai que ele escuta. Eu acho que eu vou falar com o Genaro. O Genaro conhece o presidente. Ele é um homem muito sábio. Eu acho que ele entende disso aí. Eu tenho certeza que Genaro entende, né? Mas isso é uma coisa que só um presidente pode fazer. Quebrar, né? E talvez seja a fúria de um territorial vencido, né? Quem é espiritualista pode ver um anjo territorial, pode ver um demônio territorial. Eu já vi demônios territoriais já. E também anjos e territoriais, né? Verdade, pastor, nossa nação precisa acordar. Verdade, pastor, com a chegada deles no Rio de Janeiro, houve uma intervenção no DNA do povo carioca. Exato. Porque o Rio de Janeiro é um lugar tão lindo, mas tão perigoso, que às vezes está insuportável viver no Rio de Janeiro. É insuportável, né? E o povo é trabalhador, é legal. Carioca é legal. O que está havendo? Né? Às vezes é a ira de um territorial. Territorial disse, você me prometeu um negócio e não me deu. Está entendendo? Por isso que toda promessa dada tem que ser cumprida, nem que demore, não engancha. Você prometeu uma coisa a uma pessoa, se essa pessoa morreu, aí você faz com o filho dela, com o neto, com o bisneto, aí desquebra. Entendeu como é a coisa? Ou seja,
Você prometeu uma coisa muito importante a uma pessoa e não deu. Então essa pessoa morreu. Então você procura a viúva ou viúvo, não tem, procura um neto, a neta, aí faz com o neto, faz com a neta, aí a coisa... É como se o anjo daquela pessoa que morreu esperando continuasse a perturbando. Isso é uma coisa extremamente espiritual, né? Tem como compensar? Tem. Eu acho que tem, né? Como compensar isso aí, né? Se perdeu na história, isso foi em quanto? Foi 1900 e alguma coisa, né? Tem como compensar, né? Fazer um memorial, né? A conselheiro, fazer um memorial na Providência, né? E tem que estudar para ver, né? Que vai mexer com poderes, né? Tanto do territorial que venceu, quanto do territorial que foi vencido. Os dois estão irados, né? Seria um pacto, um voto não cumprido. Exato. Porque pacto também se faz com o territorial. Mostra na Bíblia? Na briba. Eu mostro, né? E quando não tem ninguém para doação? Tem, sempre tem um parente. Sempre tem um parente, aí liga. No caso, Jacó fez pacto com o territorial. Abraão fez pacto com Melquisedeque. Jacó fez um pacto com aquele anjo que lutou com Jacó. Você já parou para pensar que aquilo era um territorial? Porque você vai olhar no texto da Bíblia, você vê que Jacó passou e percebeu que naquele lugar tinha anjo. Você está entendendo, sim ou não? Quem é que está entendendo? Quem está ovando? Ovando. Quem está ovando eu? Lá vinha Jacó, podre de rico, com duas mulheres, cheio de escravo. Entendeu? E aí, ele percebeu que tinha um territorial, que tinha anjos naquele lugar. Aí ele mandou a mulher, mandou os filhos tudo na frente e voltou para o Vale de Jaboque. Ele voltou sozinho. Por que ele voltou sozinho? Ele fez um pacto com o territorial, que foi exatamente a luta que ele fez. E o territorial, ele não perdoa, ele cortou a perna de Jacó. Verdade, pastor? Essa pergunta de Marta, eu acho que é o homem. Quando Davi foi buscar Mefibosete. Exato. Davi tinha prometido a Jonas. Obrigado, Isabel. Obrigado, viu, Isabel? Jonas morreu, o pai morreu, todo mundo morreu. Só tinha Mefibosete na baixa da égua. Ele foi atrás. Veja que Davi foi atrás. Ele sabia disso. Ele tinha consciência que ele não ia ficar devendo a territorial nenhum. Entendeu? Porque há mortes repetidas em certos lugares. Seria um territorial? Exato, Rosineide. Tem curvas que morre meio mundo de gente. É porque ficou um territorial ali. Tem um espírito ali matando as pessoas, tá? E tem como exorcizar? Tem. Mas não mexa com isso se você não tiver nenhum envolvimento. Tem lugar que a gente percebe uma atmosfera estranha. Sim. Tudo é vivo no mundo dos vivos. Existem coisas mais vivas do que anjos e demônios. Tá? Então, territorial, existiria um espírito territorial. E quando esse espírito é bom, é lindo, é maravilhoso, e tem macho e fêmea, tá? Tem macho e fêmea. E está na Bíblia. Acabei de dizer que está na Bíblia, e Jacó lutou com esse cara. Para que Jacó lutar? E essa luta foi tão assim, que um anjo mata 120 mil homens. Porque o anjo não matou Jacó. Porque o anjo não matou Jacó. Estava dando uma chance para ele, né? Sobre essa questão da favela, enquanto alguém não quebrar, continuará. E se alguém for quebrar, tem que saber, porque vai mexer com dois poderes. Um quer e outro não quer. Eu acho que Genaro não devia nem se meter nisso. Fica quieto, Genaro. Porque a gente faz para se defender. Você tem que se defender cada um, né? O caso de Balaão seria a ação de um territorial? Seria. E esse territorial de Balaão seria Miguel. Tá? O caso de Balaão seria territorial, sim, Ana Maria. E vê que ele só matava Balaão se Balaão passasse daquele lugar. Por que ele não foi matar Balaão na casa de Balaão? Quando o cara é ruim, o cara vai matar o outro na casa dele. Entra dentro de casa e mata o cara na cama.
Mas não. E como ele era territorial, eles tinham que passar aquela linha que era o território dele. Você acertou na cabeça. O caso de Balaão seria um territorial a favor de Israel, que foi conquistado por Jacó. Aquele anjo que deu uma raspadada na coxa de Jacó era o mesmo que ia matar Balaão. Entendeu? Esse estudo é profundo, sim. É muito profundo. E já tem no nosso canal. É só colocar territorial Joilson de Assis. Sonhei com um caminho que terra tinha muitas árvores, que chorava de alegria, e tinha um homem negro vestido de azul turquesa, tamanho banho piscina, e eu dava voltas no caminho e saía. Sonho forte. Verdade, tinha que ter prêmios no seu programa. É verdade, vocês são maravilhosos. Que isso é bom orar, pastor, por lugares identificamos que... antes de você comprar um sítio, uma casa, você tem que estudar o territorial dali. Se o territorial dali não gostar, você se ferra. Entendeu como é a coisa? Quando, Bruno, você vai comprar um sítio na Baixa da Égua, vou comprar um sítio na Baixa da Égua, na Baixa da Égua, eu vou comprar um sítio na Baixa da Égua, na Baixa da Égua eu vou comprar. Aí você tem que ir lá, estudar o lugar e ver se tem algum territorial que gosta de você. Se um não gostar, você vai ter que fazer um acordo com ele. Ou faz acordo ou se ferra. Entendeu como é as coisas? O arcanjo Gabriel teve uma ajuda de Miguel para passar a resposta de oração. Exato, existem territoriais. Príncipe da Pérsia, então era um territorial da Pérsia. Estudo sobre esse territorial tem no nosso canal. Só colocar assim, territorial Joilson de Assis. Tem 5 estudos. 5. Tá? Morei em 2 cidades dominadas por índios. Eles me odiaram, me destruíram. Pelo amor de Deus, pastor Michele, sonhei matando galinha caipira e cortava a cabeça dela. Isso é macumba. Mas vamos quebrar isso, né, Michele? Tem gente que não quer ver você feliz, mas vai ver, porque Deus é grande. Já está vendo. Como a gente sabe se eles não aceitaram ou não? Coisas estranhas acontecem, tá? Coisas estranhas acontecem. Né? E essas coisas estranhas vão aumentando. Geralmente tem territorial que ataca de vez. Aí é para lascar. Entendeu? Mas tem territorial que vai atacando devagarzinho. Esse é o melhor. Quando eles atacam devagarzinho, mas antes deles atacar ou de vez ou devagarinho, eles avisam. É uma lei. Eles obedecem ao Senhor Jesus? Obedecem. O vento e o mar obedecem a Jesus. Mas só que às vezes Jesus não se mete nisso, tá? Ele mesmo falou que existem tronos dominadores territoriais. Então tem coisas que Jesus não se mete, tá? Isso é em religião em tudo, né? Você vê mesmo que os 2 pastores batistas, os primeiros 2 pastores batistas que vieram para o Brasil, eles foram mortos pelo padre Anchieta. Um foi morto na facada e o outro fugiu para o meio da mata e morreu de fome. Foi encontrado morto de fome, né? 2 primeiros batistas que vieram para o Brasil. Então existia uma religião territorial. Né? Então esse negócio territorial tem que ser respeitado, tá? Por isso que eu sou contra mandar pessoas para a janela 10x40. Quem tiver na janela 10x40, sai daí. A coisa vai pegar fogo aí, viu? Até aqui na Colômbia está vendo isso? Então é isso, pastor, que aconteceu. Eu comprei uma casa e desde então não tenho paz. Inclusive minha filha já ficou doente várias vezes. Olha, é preocupante, viu? Nossa, eu não sabia. Pois fique sabendo. Você vai comprar uma casa, um carro, você tem que perguntar ao carro. Tem algum moído aí com você? Pergunta que ele responde. Pergunta a casa, passa a mão na casa. Eu vou fazer um vídeo ensinando a você como ler as energias do lugar. Tá? Você fica aguardando. Amanhã, de 3 horas da tarde, eu ensino para você. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Tem mais alguma pergunta sobre territoriais? Peipá. Né? Deixa eu ver mais. Como abençoar chácaras e terra comprada? Muito bom. Vou responder amanhã. É verdade, pastor. Vou aguardar. Eu conheço pessoas que ao comprar uma casa adoeceram e morreram na casa. Né? Carros,
Então você vai abençoando o que você compra, porque às vezes nem cheira nem fede, mas às vezes tem algum problema com o territorial, tá? Eu quero desse vídeo também, eu quero ter esse vídeo também. É só você colocar territoriais Joilson de Assis. Como se proteger desses lugares onde ocorrem muitos acidentes? Orando, no mínimo orando, fazendo ofertas. Sim, vai viajar, dá para dar uma esmola, dá para fazer uma oferta, dá para mandar uma carta para o sacerdote ou mandar uma oferta para o sacerdote. Você precisa de um sacerdote, tá? Agora, todo sacerdote não dá para atender todo mundo toda hora, mas todas as pessoas que são ligadas ao sacerdote recebem uma energia dele. Veja aí, a lei do sacerdote. Sentir cheiro de flores, os territoriais, onde tem tesouro, tem muito territorial, né? Eu ensino você a tirar seu tesouro sem afetar o territorial. Se o territorial entregou para você o tesouro, pegue, né? Ok? Para remir os pecados. Que tipo de pecados? Tem uma estrada, vou ver, certo? Obrigado. Tem uma estrada que passo várias vezes, me livro de acidentes. Acho que é um territorial. Visitei Olinda e saí da cidade, ganhei um relógio. Vou ver isso. Dá uma olhadinha, você que gostou do assunto, territoriais Joilson de Assis, tá bom? E deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, faz sua pergunta lá, eu faço um outro vídeo respondendo. Se você quiser fazer agora, eu respondo agora, tá? Os territoriais costumam utilizar pedras, que ele mais usa, pedras e animais, tá? Então, deixa eu ver mais. Bens imóveis adquiridos por hastes públicas. É bom orar antes. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Quando a nossa mãe faz um pacto, remia os pecados com suco de uva, como o sangue de Jesus. Este tema é muito bom. É muito bom mesmo. Para a intuição nos diz que tem que prestar atenção. A intuição, viu, Maria Micheleto? Mostra que existe isso mesmo, tá? Isso é bem maior do que nós pensamos, tá? Porque é uma coisa calada na dele. Eu já vi gente, olha, tinha uma casa que deixou a mulher doida. Ela comprou essa casa e enlouqueceu, ela quis matar o filho dela. Aí ela vendeu essa casa e o cara que comprou faliu, perdeu mulher, perdeu tudo. Então essa casa tem um problema, tá? Então eles usam animais, tá? E você que vai em monte, floresta, vá com cuidado, tá? O territorial apresenta para você. Eu já fui no monte e o territorial do monte se apresentou para mim. Eu fiquei com medo daquele. Que é um homem boi enorme, se levantou com um tridente na mão. Olhou para mim, aí eu disse, eu vim em paz, eu vim orar ao Senhor Deus. Aí ele olhou para mim, olhou para um lugar, olhou para outro, aí desapareceu. Era um territorial. Essa pedra que eu vou orar chama-se Pedra do Touro. E eu não sabia o nome dela. Aí depois eu fiquei dizendo para as pessoas, mas rapaz, eu vi um homem touro. Aonde que o senhor viu um homem touro? Lá naquela pedra assim. Ali não é a Pedra do Touro? Aí o nome Pedra do Touro, e eu vi um homem touro. Enorme. Geralmente eles se apresentam com 2,5 metros. São os territoriais dali. E aí eu fiquei cismado, porque eu fui umas vezes lá e encontrei pessoas enforcadas lá, né? Uma pessoa, né? Tem casas que demônio se aloja, terrenos, sítios, tá? E tem como limpar? Tem. Agora, que gostou do assunto? Coloca aí territoriais Joilson de Assis e dá uma olhadinha. E faça a sua pergunta, que eu vou anotando as perguntas aqui e faço um vídeo explicando. Tá bom? De tirar o fôlego, né? Mas tem territorial que é maravilhoso. Pindorama é linda, maravilhosa. Deus abençoe. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, hein, gente? Deus vos abençoe e vos ilumine. Se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Para nós é muito importante.